Pronto, tá na sua mão, meu amigo. Então vamos junto. Boa noite aí aos vocês aí. Vamos mais uma aulinha nossa, né? Na aula de cinemática ainda. A gente já falou bastante de cinemática, mas essa aula de hoje, né, a gente vai fechando essa parte de cinemática, depois a gente retoma um pouquinho depois lá nos movimentos circulares, tá bem? E seguindo essa aula de cinemática, a gente vai falar agora um pouquinho de vetores e alguns exercícios de vetores, né? Os estudos de vetores, eles são muito importantes para a gente começar a analisar principalmente a questão de forças, ponto de equilíbrio, alavancas. Então, o estudo dos vetores, ele é muito importante para essa questão aí, tá bem? Então, vamos lá. Ó, vetores. Vamos definir o que é um vetor. São geralmente são segmentos de retas que são orientados, que caracterizam as grandezas vetoriais. Assim, o vetor ele apresenta três coisas que a gente tem que levar em consideração: é módulo, direção e sentido. Então, os três elementos que caracterizam o vetor são módulo, que é a intensidade representa um número com a sua unidade, a direção e o sentido. Portanto, o vetor só pode ser completamente definido se conhecermos o seu valor numérico, né, que é o módulo, né, com a unidade. E essa unidade de medida, lógico. A direção, que é a linha que atua o vetor, se é horizontal, vertical, e o sentido, que a gente vai dizer para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e assim por diante. Se a gente seguir aqui um pouquinho, como que a gente vai representar o vetor? Então, vamos lá. Ó, essa linha tracejada que aparece para vocês, ela vai ser para nós uma direção. Então, nessa linha vai aparecer um vetor. Então, reforçando, está escrevendo, essa linha tracejada é a direção. Aqui a gente tem um vetor. Esse vetor vamos chamar de vetor V. Ele é representado, ó, é a letra, representado com uma setinha, tá bem? Essa setinha que vai indicar que nós estamos falando de vetor. Aí, essa outra aqui, ó, do vetor, é o sentido dele. Então, aqui eu tenho tracejado, linha preta é a direção, e essa setinha dessa flecha laranja, ela é o sentido do vetor. Essa distância que vai daqui até aqui é o tamanho do vetor, é o módulo dele. Isso a gente vai chamar de módulo do vetor V. Então, a gente vai representar só pela letrinha V, sem a setinha em cima, tá? A gente vai ver uma outra forma de representar também. Então, esse vetor, eu estou tirando ele daqui e trazendo ele para cá. Ele tem, esse vetor V, ele tem aqui uma origem e aqui ele tem uma extremidade. E aí a gente vai colocar o seguinte, então. Ó, V com a setinha em cima é vetor. V com a setinha em cima entre módulo é igual apenas a V. E isso a gente vai chamar de módulo do vetor V. Então, note que isso aqui é diferente disso, tá bem? Estou chamando muita atenção nisso, ó. Note que V com a setinha em cima é diferente apenas de V. Aqui é vetor e aqui é o módulo. Alguma dúvida, gente? No caso, na parte de cima, a segunda seta, no caso, é a origem e extremidade. Aqui começa o vetor e aqui termina o vetor. Por isso que aqui a gente vai chamar de origem e aqui de extremidade. O sentido do vetor, que é essa setinha aqui, ó, ela coincide com a extremidade dele. E a origem não tem setinha. Ok, Pedro? Tá Então, bom. esse é o conceito do vetor. Bom, se a gente seguir um pouquinho, a gente tem aqui, ó, algumas máquinas usadas na engenharia.
Então, aqui você vê, ó, aqui, para esse guindaste funcionar, ele vai ter aqui uma casa das máquinas, ele vai aplicar uma força para cima. Quando você fala aplicou uma força para cima, a gente já está dizendo assim, ó, tem um vetor, já está embutido a ideia que tem um vetor. Esse vetor, ele tem uma direção vertical e um sentido para cima. Aqui você tem todas as forças de equilíbrio, você tem um vetor empurrando para cima, outro empurrando para baixo, depois a gente vai fazer o estudo de equilíbrio. Aqui também, ó, se você olhar aqui, aqui tem um braço mecânico, tá bem? Ó, vários braços, aqui tem vários pistões, esses pistões, eles vão aplicando força. Esse aqui, por exemplo, está calçando o trator, tá? Esse aqui está empurrando o braço para cima, ele aplica uma força nesse sentido. Então, tudo isso é representação de vetor. Ou aqui também, aqui você tem o peso do automóvel, né? E esse elevador aqui, ó, aplica uma força para cima. Veja que aqui a gente ficou em equilíbrio. Aqui também a gente vai ter outra situação semelhante a essa do trator, né? Aqui você tem o pistão, aqui você tem os pontos de apoio, que são forças aplicadas, aí o solo reage, você tem vetores. Aqui são elevadores panorâmicos, né, que você observa o seguinte, tem o peso do elevador, e aqui ó, você tem os cabos que aplicam forças para deslocar o nosso elevador. E um outro exemplo também é uma ponte em equilíbrio, né? Esses cabos aplicam também forças, né? Aqui na cabeceira a gente também tem forças aplicadas, e tudo isso a gente vai representar por vetor. Por hora, estamos só ilustrando. Então, vamos para frente um pouquinho. Então, a gente tem aqui, ó, decomposição de vetores. Como é que a gente vai decompor um vetor? Ó, a força é um vetor. A decomposição da força é definida como a determinação das componentes do vetor F. Ó, toda vez que aparecer isso aqui, estou falando de vetor, projetada sobre dois eixos, que é o eixo X e o eixo Y do plano cartesiano. Aquele velho e famoso eixo XY, que a gente trabalha na matemática. Por isso que a matemática é uma ferramenta muito importante para nós aqui. Aí a gente tem o seguinte, ó, vamos considerar uma força vetorial F, que o ângulo, que forma o ângulo θ, letra do alfabeto grego, com a horizontal. Vamos representar isso aqui na figura abaixo, tá bem? Então vamos ver aqui, ó. Ó, aqui você tem o eixo X e o eixo Y. Vamos marcar aqui, ó. Aqui você vai ter uma força. Essa força está atuando aqui. Aí, vou representar aqui com o vetor força. Qual é a componente dessa força que atua no eixo X e qual o componente dessa força que atua no eixo Y? A gente precisa saber disso, né? Eu vou voltar aqui numa figurinha, um pouquinho aqui atrás, ó, que nem essa daqui, ó. Aqui você tem um ângulo aqui, ó, formado por horizontal. Qual é a força que joga esse pistão para cima e qual é a força que equilibra? Entendeu? Aqui também, ó. Aqui também. É só para exemplificar. Então vamos voltar lá. Como que a gente vai descobrir qual é a força que atua na direção X e na direção Y? Então, vamos voltar lá. Aqui nós temos a força F. Entre essa força e o eixo X, você tem aqui um ângulo, ó. Esse ângulo que a gente vai chamar de θ, que é esse daqui, ó, que a gente chamou aqui agora mesmo, ó, ângulo θ. Bom, quem é a componente desse vetor aqui? Então, nós vamos traçar uma linha que vai da extremidade. É bom a gente começar a se familiarizar com esses nomes, tá? Veja que a origem, a origem desse vetor vermelhinho, ela está na origem dos dois eixos. Então, não vou me preocupar com ela. Na extremidade do vetor, eu vou baixar uma linha até encontrar o eixo X. E essa linha, ela é paralela ao eixo Y. Veja, é essa linha aqui. Então, a gente projeta esse vetor vermelhinho, ele vai ser projetado aqui, ó, tá?
De um outro lado, vou complementar também. Como que eu vou representar, né? Como a gente vai decompor esse vetor F vermelhinho no eixo Y? Vamos fazer o mesmo procedimento. Da extremidade, eu vou levar uma reta até encontrar o eixo Y. E essa reta é paralela ao eixo X. Bom, com isso, o que eu consegui? Eu consegui esse vetor, que é uma parte desse, e consegui aqui a componente do vetor F no eixo X. Isso nós vamos calcular. Analogamente, a gente aqui tem a componente desse vetor F no eixo Y. Então, nós precisamos, a partir desse vetor F, descobrir quem é esse e quem é esse aqui. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. O cálculo das componentes do vetor F nas direções x e y. Então, veja, componente do eixo x. Pessoal, a gente tem que começar lendo aqui da seguinte forma. Começa lendo pelas barrinhas. A barrinha quer dizer módulo, né? Aqui dentro tem a grandeza, força, e aqui essa setinha é vetor. Então, está escrito aqui, módulo do vetor força, que a gente vai representar apenas dessa forma, Fx, sem setinha. Ele vai ser igual a força vezes cosseno do ângulo θ. Por que cosseno do ângulo θ? Porque este segmento aqui, ele é adjacente ao ângulo. Vocês estão vendo isso aí em matemática. Aí, então, a gente tem o seguinte, como que eu calculo Fx? Fx é F cosseno do ângulo θ. Como que eu calculo a componente y? A componente y vai ser o seguinte, módulo do vetor força, que a gente vai chamar apenas de Fy. Vai ser F seno de θ. Por que seno? Porque se eu pego este segmento, ele tem o mesmo tamanho aqui, Então, quando o segmento está oposto ao ângulo, a gente tem o seno. Por isso que eu posso escrever dessa forma aqui. Fy é F seno de θ. Esse pequeno fundamento a gente precisa levar. Bem, muito importante. Vamos ver aqui. Peraí, professor. Pera. Volta no exercício. Deixa eu ver se eu entendi, então. Para descobrir o vetor F, a gente vai ter que usar essa fórmula. É o seguinte, Pedro. Esse vetor F aqui, esse vetor F, ele é dado para você. Então, a gente vai querer saber o seguinte, qual é a parte do vetor F que atua no eixo X? Aí nós vamos calcular dessa forma aqui. Tá bem? Que é o valor de F vezes o cosseno. Esse cosseno, normalmente, o examinador fornece para você. Ou vai dar dos ângulos fundamentais, que depois eu vou colocar essa tabela lá no final para vocês. Pode falar, Pedro. Então peraí, eu fiquei confuso. Essas fórmulas são usadas para descobrir o quê? Para você descobrir qual é a parte do vetor força que atua ou no eixo X ou no eixo Y. Para isso que você vai usar essas fórmulas aqui. Tá? Para descobrir a força que atua nos dois eixos? Isso, para você descobrir qual é a força que vem de F que atua nos dois eixos. Entendeu? Por exemplo, assim, você está com um avião. O avião está indo numa direção norte. Aí dá um vento muito forte. Esse avião, vamos imaginar que ele vai de oeste para leste. Então, esse avião não vai nem para o norte, ele também não vai nem para o leste. Ele vai numa direção intermediária. Entendeu? É isso que a gente vai aprender a calcular. Mas, por hora, a gente tem que entender o seguinte. Essa força F, que é essa vermelhinha aqui, esse vetor,
ele pode ser decomposto em dois eixos, que é o eixo X e o eixo Y. Então, nesse momento aqui, a gente está dizendo o seguinte: como você calcula o fx? O fx calcula dessa forma. E como você calcula o fy? Fy você calcula por essa expressãozinha aqui. Tá bom. Tá? Tá. Então, vamos mais um pouquinho. Aí a gente vai começar a operar com vetores, fazer as continhas com vetores, né? É somar, subtrair, vamos ver. Olha, a operação com vetores. O resultado da operação com vetores, né, ou é um vetor chamado vetor resultante, né? Toda vez que você vai fazer a operação com vetor, você tem lá dois vetores. Aí você soma esses dois vetores. O resultado da soma desses dois vetores, então, vai ser um terceiro vetor que nós vamos chamar de resultante. Eu vou explicar isso aqui na telinha já, tá? Então, vamos ver aí. Pegando aqui, soma. Seja os vetores, você vai ter dois vetores. Ó, toda vez que a gente escreve uma letrinha com a seta em cima, eu estou falando de vetor. Então, você tem o vetor A e o vetor B. Eles atuam na mesma direção e sentidos. Para você somar esses vetores, o que a gente faz? A gente vai lá, vamos colocar o vetor A, em seguida, colocamos o vetor B, na extremidade do vetor A. Falou, nossa, como é que é isso? Vamos mostrar. Aí, o que a gente tem? O vetor resultante, ele estará na mesma direção e sentido dos vetores A e B. E vai ter um tamanho tal que vai ser igual à soma dos dois vetores originários. Tá bem? É igual o tamanho deles, o módulo deles. Mas vamos simplificar isso aqui, que eu acho que é melhor. Vamos pegar aqui o vetor A. Ele tem este sentido, tá bem? Lembrando que aqui se trata da origem e aqui se trata da extremidade. Vamos pegar aqui o vetor B. Então, aqui ele tem esse sentido. Aqui, ó. Aí, o que nós vamos fazer? Essa linha tracejada, ela representa para nós a nossa direção. Não é o sentido é a setinha. A reta onde você vai pôr o vetor é a direção. Então, vamos pegar esse vetor A e colocar aqui, ó. Pronto. Então, aqui eu tenho origem, aqui eu tenho extremidade. Vamos pegar o vetor B e colocar aqui, ó, exatamente a origem dele na extremidade do vetor A. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, pronto. Olha lá, aqui é o vetor B, esse aqui é o sentido dele. Então, nessa direção, que é a linha tracejada, nós colocamos os dois vetores, o vetor A e o vetor B. Mas qual é o critério para fazer isso? É assim, sempre a extremidade de um coincidindo com a origem do outro, ou seja, um seguido do outro, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, trazendo a direção de volta, vamos trazer aqui, ó, essa aqui é a direção que a gente tinha, só para fazer a conta, tá bem? Pega aqui, ó, essa aqui é a extremidade, aliás, a origem, e essa aqui é a extremidade. Juntando desta origem a esta extremidade, a gente tem o vetor soma. Olha lá. Esse R aqui, ó, é de resultante. Então, eu tenho aqui o vetor, porque é setinha, resultante é igual à soma do vetor A com o vetor B. Isso não é bonito? Olha lá. Como que eu vou calcular o módulo do vetor R, que é o resultante? Esse módulo, a gente vai escrever assim, módulo do vetor resultante é igual o módulo do vetor A mais o vetor B. Ou seja, você pode representar assim, ó, R, módulo do vetor R. Você coloca só assim. Vai ser igual a mais B. Por exemplo, se o A vale 50 newtons e o B vale 20,
Aí você ia somar assim, o nossa resultante, ela vai ter 50 mais 20, daria um vetor de 70 newtons. Ficou alguma Peraí, então, dúvida? peraí, professor. Pode falar. É o vetor resultante que seria a soma do vetor A e do vetor B? Isso, isso. Aqui no caso, Pedro, a nossa soma é esse vetor laranjinha aí. É ele que dá. Imagina assim que você vai empurrar um carro. Você vai aplicar uma força para empurrar, mas está difícil. Chega alguém e vai ajudar você a empurrar o carro na mesma direção e sentido. Então, o que vai acontecer? O carro ele vai se deslocar com uma força que é a soma da sua força com a soma da outra força que a pessoa está somando com você. Só que a gente tem que representar isso de uma forma matemática. A gente está representando assim, tá bem? Ó, vamos imaginar que aqui fosse o Pedro, tá bem? E aqui fosse um amigo seu. Então aqui você estava empurrando o carro, toma com a força do seu amigo. Então a gente vai ter o seguinte: o Pedro está aplicando 50 newtons de força e o seu amigo, Pedro, aplicando 20. Então o carro vai se deslocar no mesmo sentido das forças que vocês aplicam, ó, a setinha, aqui, ó, no mesmo sentido, e com uma força de 70 newtons. Ficou mais claro, Pedro? Peraí, Espero. no caso, o carro que eu estaria empurrando com o meu amigo começa da origem, né? Você. Aqui, ó, então nós estamos indicando um vetor. Esse vetor aqui só vou representar. Eu vou dizer que esse vetor aqui, o A, ele é maior que o B, porque aqui o A seria você. Você está aplicando uma força maior. E o B, que é o seu amigo, está aplicando uma força menor. Por isso que o tamanho é diferente. Ué, mas não é só um carro? Eu não tô entendendo. Você e o seu amigo estão aplicando a força no mesmo carro. Mas por que o meu amigo tá no B e eu estaria no A? Pode inverter. Você quer fazer menos força que seu amigo, aqui seria você, aqui seria o seu amigo. Não, eu tô perguntando por que a gente tá em setas diferentes? Porque vocês são pessoas diferentes. Porque cada um vai aplicar uma força. Só que a força que vocês vão aplicar, ela vai estar na mesma direção. Imagina que o carro está na rua, né? E que você quer empurrar da direita para a esquerda. Então, vai ter o mesmo sentido da força. Então, por isso que a gente coloca nesse sentido, um atrás do outro, né? Os vetores, está dizendo que é um atrás do outro, para dizer que você está juntando as forças. Por isso que a gente vai somar aqui. É como se, tipo, vamos supor, eu sou o A, meu amigo é o B. Eu apliquei mais. O simples fato do A ser maior significa que eu apliquei mais força. Isso, Ele aplicou menos. exatamente isso. Mas, tipo, essa força vai ser tudo juntado na mesma direção. Para dar Isso, o vetor resultante. é isso aí. Essa é a linha de raciocínio. Beleza? Deixa eu só pegar a fórmula, professor. No caso, eu poderia fazer, tipo. Eu poderia fazer direto R igual a mais B? Pode, pode. Durante os exercícios, a gente já vai fazer isso. Agora é o fundamento, agora é teoria. Por isso que a gente precisa compreender essa linguagem para depois, quando a gente fazer as operações, a gente já começa a enxergar o que a gente tem que fazer. Beleza. Beleza? Beleza. Eu vou mais um pouquinho. Aqui nós somamos o vetor. Agora imagina, Pedro, que você empurra o carro num sentido e uma outra pessoa empurra no sentido contrário. Aí então nós vamos estar falando de subtração de vetor, né? Ou seja, você vai ter uma soma de vetores que tem a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, na mesma direção, né, colocamos o vetor A e em seguida colocamos, né, na origem dele, o vetor B, na extremidade de A, em sentido contrário ao vetor A. O vetor final, que é a resultante,
estará na mesma direção e sentido, coincidindo com o vetor de maior módulo. Nossa, isso aqui parece que ficou muito estranho. Mas pera, vamos voltar aqui. Ó, vou pegar aqui o vetor A e vou pegar aqui o vetor B. Agora o teu amigo, Pedro, ele vai se opor a você. Ah, Pedro, você está empurrando com essa força aí, é? Ah, tá bom. Então eu vou empurrar no sentido contrário. Aí. Então o que nós temos aqui? A direção. Aí eu vou colocar aqui, ó, o vetor A. Sempre assim, pessoal, ó. Aqui eu tenho a origem, aqui eu tenho a extremidade. Na extremidade desse vetor, eu vou colocar a origem dessa forma aqui, ó. Então, desse grandão, esse pedaço aqui, ó, estou tirando. O que é que vai resultar? A resultante sempre vai ser a reta que começa nessa origem do maior e termina na extremidade do menor. Eu vou passar outra linha aqui, ó, a direção. Vou pegar aqui para vocês enxergarem, ó. Esse é o vetor resultante, tá bem? Ele pega da origem da extremidade. Então, Pedro, aí se você aplicou uma força que era de 50 newtons e teu amigo se opôs a você com uma força de 20 newtons, então a resultante vai ser no sentido da sua força. Você, nesse caso, está vencendo o seu amigo nessa força. Só que o carro agora não vai se deslocar mais com 70 newtons, como na situação anterior. Ele vai se deslocar agora com 30 newtons. Entendeu, Pedro? Esse aqui é resultante. Ó, Pera aí. espero. No caso, a minha a ponta, o meu sentido que é do A, Isso, seu sentido é do A. Isso. ele não vai ser mais a extremidade por causa do B, do sentido do B, É, porque o B aplicou ao contrário. tá? Mas o sentido continua no meu. O sentido no seu, porque o seu é a força maior. Ah, tá. Prevalece o sentido da força maior. Entendi. Tá? Então, quando a gente vai fazer as operaçõezinhas, aí a gente vai ter aqui essa linha de raciocínio. O módulo do vetor resultante, que é igual ao módulo do vetor A menos o vetor B. Ou simplesmente chamando assim, ó. Aqui é módulo do vetor resultante é igual ao módulo de A menos o módulo de B. No caso do nosso exemplo, o Pedro aplicou 50 newtons e o amigo do Pedro 30. Então, a resultante ela vai ser de 20 newtons. Perfeito? Pera aí, eu apliquei quanto e ele aplicou quanto? Você aplicou 50 e seu amigo aplicou 30, vamos chamar de 30. Ah, tá. Então, você tem que fazer a conta aí. É só tirar um do outro. Ah, tá. Beleza. Então, a gente tem como cálculo do módulo do vetor, aqui o vetor R, a gente vai chamar isso aqui, ó, simplesmente, só reforçando os conceitos, tá? Aqui, ó, módulo do vetor R. Você pode escrever assim, ou simplesmente isso aqui. Ó, os dois vetores opostos são dados pela diferença dos seus módulos, conforme a gente marcou aqui, ó. Aqui nós temos vetores perpendiculares. O que é um vetor perpendicular? São dois vetores que atuam formando 90 graus. Então, vamos considerar aqui o vetor A e o vetor B. Eles são perpendiculares entre si. O vetor resultante entre eles será dado ligando a origem de um dos vetores à extremidade do outro vetor. O vetor resultante será a hipotenusa do triângulo retângulo. Nossa, agora, você fala, agora complicou, né? Vamos ver. Não tem nada de complicado, pessoal. É muito simples. Ó, vamos pegar aqui o vetor A e vamos pegar aqui, ó, o vetor B. Então, vamos representar isso aí. Aqui eu tenho uma direção, ó, direção X.
Nessa direção x está aqui, e a direção y, porque eles são perpendiculares. Direção y. Vamos colocar aqui, ó, na direção x, nós vamos colocar o vetor A. Ele está aqui. Então, veja, ó, aqui eu tenho os dois eixos se cruzando. Então, aqui está a origem, aqui está a extremidade do vetor A. O mesmo raciocínio eu vou usar para o vetor B. Ó, a origem dele coincide aqui com o cruzamento das duas retinhas pontilhadas. E aqui eu tenho o vetor B. Bom, esse vetor atuando aqui e esse vetor atuando aqui, para que lado ele vai? Imagina você entrando num rio que você quer de uma margem para outra. Então, o motor empurra o botezinho para ir de uma margem para outra. Só que é o seguinte, tem a correnteza. A velocidade da correnteza, ela vai te levar para onde? Então, a gente vai descobrir como isso funciona. Então, eu vou pegar aqui, ó, o vetorzinho A e o vetorzinho B. De novo, ó, aqui tem um vetor, aqui está um vetor. Lembra aqui, ó, origem, extremidade. Na extremidade do vetorzinho A, eu estou colocando o vetor B. E aí, o que, que acontece? Cadê? Para onde ele vai? Ele vai para cá. Olha que bonito. E esse vetor aqui, a gente pode somar, porque isso aqui, na verdade, virou o quê? Um triângulo retângulo. Então, essa é a nossa resultante. Essa resultante nossa, nós vamos calcular pelo Teorema de Pitágoras. Vai aparecer também exercícios com isso aí. Então, essa resultante nossa vai ser ó, o módulo da resultante. Aqui está o módulo do vetor resultante. Simplesmente R será dada como sendo o quê? O Teorema de Pitágoras. Lembrando o Teorema de Pitágoras, que ele vai ser o seguinte, essa resultante ao quadrado vai ser o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. Legal? A aula que vem... Pode falar, Pedro. Professor, no caso aqui no plano cartesiano, tem o B indo para o Y e seguindo a direção para o Y e o A indo direção para o X. Eu queria entender, eu só não entendi na parte aqui do, tipo, o A, ele tá indo, continua indo nessa mesma direção, porém agora tá curvando para o B. Então, agora, porque, Pedro, nós estamos partindo do princípio que esses vetores eles estão atuando um perpendicular ao outro, ambos formando entre si 90 graus. Aqui, ó. Aqui está eles, ó. É que no caso as setinhas, elas estão, por exemplo, do vetor plano cartesiano, no plano cartesiano, as setas, as pontas Isso. das setas, elas estão indo para direções assim, sem se cruzar. Daí nesse aqui você fez o A, que continua, só que ele vai para a origem do B. Isso. Eu não entendi. Sempre quando você vai somar vetores, né, ou trabalhar com operação de vetores, vamos lembrar lá do início. Você tem aqui a origem e a extremidade. Esse aqui é o vetor A. Aí, em seguida, eu quero colocar o vetor B. Como que eu coloco o vetor B? Você vai colocar a origem do vetor B na extremidade do vetor A. É esse aqui. Por isso que ficou assim. Qual é a resultante? A resultante é essa. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se eu tivesse um barquinho aqui, ou aqui, e a linha amarelinha fosse a força do motor, e a linha preta fosse a correnteza, então, esse barquinho ele sairia para cá. Ó. Veja, coincide com esse vetor aqui. Percebeu? Porque no caso é a origem comum. É a origem deles. Aqui, ó. Aqui eu tenho a origem e a extremidade. Aqui do amarelinho, a origem e a extremidade. Se eu pegar essa retinha e colocar aqui, ó, ela dá na mesma. Ó. Tá bom. Tá bem? Então é isso, pessoal. Eu acho que para a nossa aula de hoje, a gente levou até esses conceitos, são importantes. A aula que vem a gente retoma e aprofunda um pouquinho mais e já com exercícios. Tudo bem?
Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês e uma boa aula aí com o nosso companheiro que já está chegando. E aí, Jota? Tranquilo? Tudo certo aí? Tudo certo. Perfeito, então. Agora eu volto para você aí. Tá, você para a gravação para mim aí, se for por gentileza. É só clicar no do botãozinho vermelho aí que tá gravando e colocar para parar de gravar. Eu acho que. Aí.